Bom, pessoal, meu nome é Maurício, né? Eu costumo participar de alguns fóruns, né? Principalmente do Terra, né? Em questões relacionadas a assuntos internacionais, sobre esses conflitos, em várias partes do mundo, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estudo História Geral há mais de 20 anos, né? Então, quem quiser, depois dessa videoconferência do que eu vou falar, quem quiser, vou postar no YouTube e tal, quem quiser discutir sobre esse assunto, é bom que tenha argumentos, é bom que tenha conhecimento, porque, não sei, eu não perco tempo discutindo com pessoas ignorantes, né? Eu quero que seja, eu espero que seja alguém que saiba o que está dizendo, se for vir a me criticar, né? Bom, então o que eu estava dizendo. Há muito tempo já que venho participando de fóruns, debates, bate-papo, é, no site do Terra, né, postando comentários de reportagens sobre conflitos no mundo todo, mas principalmente o foco hoje, que é o Oriente Médio, que é onde vai iniciar a grande terceira guerra mundial, onde vai acontecer, eu acho que a pior tragédia da humanidade vai acontecer lá. Não falta muito tempo para isso acontecer. Bom, então eu tive essa ideia de postar a primeira videoconferência no YouTube em relação a esses acontecimentos, né? Hoje o foco vai ser o Oriente Médio. Vamos falar sobre o Irã, Israel, Estados Unidos, a Europa, né? Os aliados, né, americanos, e sobre a tragédia, né, que se abateu sobre os palestinos da região. Bom, então, iniciando. É, a história judaica de perseguição aos judeus, que diga, né, já é meio antiga, né? Teve aqui a diáspora, né? Teve cativeiro, né, no Egito e tal, os progons na Rússia, né, o Holocausto, né, entre outros, né? E sempre eu não estou aqui dizendo que sou contra os judeus, mesmo porque eu acredito que é uma minoria, né? Só que é é uma minoria que são responsáveis pelos atos que prejudicam a imagem dos judeus, né? O problema é que é uma minoria que tem peso financeiro, político, peso de decisão, né? Então o que acontece? Toda essa história de sofrimento do povo judaico, né? E por fim a última história agora que foi do Holocausto, eu acho que tudo isso foi em decorrência, né, da própria atitude, né, de um povo que se julga especial, diferente, que quer se isolar do resto do mundo, né, que quer comandar o mundo. O grande perigo está nisso aí, né? Todos que tentaram dominar o planeta sabemos as consequências, né, o fim trágico. Hoje você vê os Estados Unidos, que é a grande potência mundial, é já não consegue mais manter as rédeas, né, desse controle. As guerras islâmicas estão acabando com a economia americana, causando um desgaste muito grande na imagem dos Estados Unidos, e possivelmente vai derrotar os americanos, né? Porque deixa eu explicar por que eu acredito nisso, que os americanos serão derrotados. Porque a América, para manter seu domínio no mundo inteiro, para fazer suas guerras, ela precisa custear. Porque o povo americano, aliás, não só nos Estados Unidos, né, o Ocidente em peso, ele não faz guerra ideológica. O Ocidente faz guerra financeira, ou seja, as pessoas são pagas para ir à guerra. Isso custa caro. Não é como um exemplo do Oriente Médio, ou o que aconteceu no Vietnã também, que são guerras ideológicas, né? Onde a pessoa vai porque
está consciente que tem que ir porque não tem outra alternativa, está indo para se defender, é para se salvar do extermínio. Então, voltando ao assunto, ao foco dessa videoconferência, que é os conflitos no Oriente Médio. Bom, tem pessoas que dizem assim, mas por que tanta preocupação? Isso aí não tem nada a ver com a gente, isso aí é uma questão entre árabes e judeus e tal. Ninguém sabe nem porque os Estados Unidos andam se envolvendo tanto nisso aí. Mas a grande verdade, pessoal, é o seguinte: nós temos que nos envolver sim, porque o que está acontecendo na região é uma tragédia, é uma calamidade, né? O que é que acontece? A Europa, ela tem um longo histórico de colonização, né? Foi assim nas Américas, no continente africano, foi assim na Ásia, foi assim na Oceania, onde exterminaram completamente com os aborígenes, né? E agora eles querem, em pleno século XXI, promover uma política de colonização do Oriente Médio. Isso é muito perigoso, né? Por quê? Bom, a Europa para incitar o seu povo, estimular o seu povo a participar dessas guerras, eles promovem crises econômicas, né? As famílias mais ricas do mundo, né, controlam a economia, finanças, mídia, né, são europeias, né, são judaicas, americanas. Então, o que é que eles fazem? Eles promovem uma crise, né, sempre foi assim, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, todas as guerras, promovem uma crise, deixam a situação caótica para haver um estímulo para que os povos queiram, né, ou aceitem ir para uma guerra, muitas vezes sabendo que não é uma guerra correta. Isso aconteceu no Vietnã, acho que vocês sabem, a humilhação que foi para os americanos, né, a guerra do Vietnã, e agora está acontecendo no Oriente Médio. Bom, como foi que isso começou? Isso começou com a criação do Estado Judeu na Palestina ocupada. Após a Segunda Guerra Mundial, os judeus começaram a ocupar a Palestina, os judeus vindos da Europa, dos Estados Unidos, começaram a colonizar a região, né? Mas a resistência do povo muçulmano, eu digo muçulmano porque não é só os palestinos que resistem, né? Os palestinos têm apoio dos seus vizinhos, né, os povos de mesma cultura islâmica, né? Então, o que tem evitado esse domínio, ou seja, o Oriente Médio não foi todo colonizado ainda está se limitando à Palestina por causa da resistência, a resistência do povo, né, a resistência islâmica, por causa do fundamentalismo religioso e da cultura de guerra que aquele povo tem, né? Os povos muçulmanos, a própria religião deles dizem, né, que essa religião submeterá todas as outras através da guerra. Então é um povo que já tem aquela mentalidade que morrer em batalha é viver eternamente no paraíso. Acreditam que vão para a guerra em nome de Deus. E muitos podem achar isso é fanatismo religioso, isso é terrorismo. Não, mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa: o que seria dos povos islâmicos se não fosse o fanatismo religioso? Com certeza já estariam eliminados, né? Já teriam sido colonizados. Então eles se apegam à religião, se usam a religião para ser um elemento de união, né, entre os povos da região, para resistir ao colonialismo, né? Então o que me preocupa é porque não há perspectiva nenhuma de que eles vão parar com essa colonização, né? Os judeus querem colonizar a região a qualquer custo, né? E para isso tem o apoio da Europa e dos Estados Unidos, que por sua vez controlam o resto do mundo, né? O mundo ocidental, grande parte do mundo ocidental. Então muitos países que não tem nada a ver vão entrar nessa guerra. Aqui o Brasil também principalmente vai acabar entrando numa guerra que não tem nada a ver, uma guerra entre americanos, europeus, judeus contra o Islã. Então nós não temos nada a ver com isso, mas seremos forçados aí, porque
a ideia de atacar o Irã não vai ser como antigamente, que atacou o Egito e outros países, né? É, Guerra dos 6 Dias, Guerra da Independência, Guerra do Yom Kippur, etc. Né? Essa guerra, a guerra do Iraque, etc. Mas essa guerra agora contra o Irã é muito mais perigosa, porque a nação, de certa forma, possivelmente já tem capacidade, ou logo em breve terá capacidade de adquirir armamentos nucleares, e mesmo que ainda não tenha tais bombas, a quantidade de armamentos que o Irã já produziu e ainda produz e tem capacidade de produzir é muito grande. Eles têm mísseis de curto, médio e longo alcance, capazes de destruir qualquer porta-aviões na região, capaz de bombardear bases americanas, capaz de atacar o Estado de Israel e os aliados americanos ao redor do Golfo Pérsico, em toda a região. Os mísseis Segil e Shahab, eles têm capacidade de alcance, se eu não me engano, 2.000 quilômetros. Então, o que me preocupa é que essa guerra não será tão fácil. Vai morrer muito americano, vai morrer muito judeu, vai morrer muitos aliados, né, do Ocidente, né, na própria região, como a Arábia Saudita, né, que é um povo sunita, o bastião sunita da região, né, vai acabar entrando na guerra ao lado do Ocidente por causa de seus interesses pessoais, o que eu chamo de uma grande ignorância, porque logo vai ser atacada também quando o Irã for derrotado. Ele vai entrar, a Arábia Saudita vai entrar na lista também, porque a ideia é colonizar. Então o que me preocupa é isso. Não vai ser uma guerra fácil, vai ser uma guerra. O Irã hoje, o Irã é um país que já vem de uma revolução, a revolução xiita de 79. É um país cuja região é uma região de montanhas. O povo é um povo que não é fácil de se intimidar por guerra psicológica. É um povo determinado a morrer na guerra, né? Eu acredito que deve ter mais de 20 milhões de mujahedins dispostos a morrer pelo Irã. Os países vizinhos que são contra Israel, contra os Estados Unidos, possivelmente apoiarão o Irã, alguns países, né? E ninguém sabe o resultado dessa guerra, né? Até porque existem outras questões em jogo também. Por exemplo, se as bases americanas na região do Golfo, que é uma região rica em petróleo, for atacada, quem vai ocupar esse vazio? Alguém que tenha bastante interesse e que tenha capacidade para isso, né? Nós vemos aí a China crescendo a passos largos, a segunda economia do mundo, com a grande importância política, financeira e militar, né? Então, o que me preocupa é isso. Vai morrer muita gente, é uma guerra de consequências imprevisíveis. A China pode vir a ocupar, através da guerra, esse vazio que será deixado pelos americanos se suas bases na região forem atacadas, né? E tudo isso por quê? Por uma simples insistência em querer colonizar, né? Porque o povo palestino está sendo colonizado, está sendo torturado, está sendo exterminado, né? Os judeus estão matando velhos, mulheres, crianças desarmadas. É muito triste, são coisas que não são divulgadas na televisão, porque a mídia ela é controlada pelos americanos, se você só assiste aquilo que eles querem, a massa só sabe daquilo que eles querem que vocês saibam, né? Eu não digo a gente porque eu leio, meu conhecimento não é limitado a informações midiáticas, né? Eu costumo ler, né? Então, para a massa, eles são culpados, eles são os vilões, né? A América são os heróis, né? A Europa, Israel estão se defendendo, e não é verdade, eles estão atacando, eles estão querendo colonizar, estão forçando a colonização, estão exterminando pessoas desarmadas, desprotegidas, né? Tem sido assim nesses 60 anos de ocupação da Palestina, e a ideia é expandir para o Líbano e outros países, que só não foi totalmente dizimado ainda por causa da cultura de guerra, da resistência do povo e do apoio, principalmente do Irã, entre outros países. Então, é essa a minha preocupação. Mas essa é apenas uma videoconferência de uma série de outras que virão. Eu espero que vocês acompanhem e que mandem comentários, expondo a opinião de vocês. Eu não sou contra.
Eu acho que cada um tem que expor aquilo que acredita que sabe, mas eu só não espero que venha falar bobagem, né? Pessoas que não têm conhecimento, o que sabe é o que aprendeu através da mídia e vem teclar bobagem, falar bobagem. Então eu espero que tenha conteúdo para discutir, tá bom? Valeu aí, até a próxima, pessoal.